Era uma terça-feira chuvosa de março quando a vida de Marina Santos, de 28 anos, mudou para sempre. A jovem arquiteta havia acordado mais cedo naquele dia, ansiosa para apresentar um projeto importante que vinha desenvolvendo há meses para um novo centro médico na zona sul de São Paulo. Ela havia passado a madrugada revisando cada detalhe dos desenhos, ajustando as plantas baixas e verificando os cálculos estruturais pela terceira vez. Marina morava sozinha em um apartamento aconchegante na Vila Madalena, decorado com móveis que ela mesma havia projetado e peças de arte de amigos artistas. Sua rotina era disciplinada, acordava às 6 da manhã, fazia exercícios, tomava café da manhã enquanto lia as notícias de arquitetura e design, e seguia para o escritório onde trabalhava como sócia júnior de uma firma conceituada. Naquela manhã específica, Marina vestiu seu blazer azul marinho favorito, aquele que sempre usava em apresentações importantes, e saiu de casa carregando uma pasta com os projetos e uma xícara de café para a viagem. O trânsito estava mais intenso que o normal devido à chuva persistente que caía desde a madrugada, mas ela havia saído com tempo suficiente para chegar ao escritório e revisar uma última vez a apresentação antes da reunião com os clientes. Dirigindo seu Honda Civic prata pela Avenida Paulista, Marina ouvia uma playlist de música clássica que a ajudava a manter a calma antes de reuniões importantes. Ela pensava na apresentação, visualizando cada slide, cada argumento que usaria para convencer os investidores de que seu projeto não era apenas esteticamente belo, mas também funcional e inovador. Foi então que aconteceu. Um caminhão de carga pesada que vinha na pista ao lado perdeu o controle na pista molhada. O motorista, que havia dormido mal na noite anterior e estava dirigindo há mais de 10 horas seguidas, não conseguiu frear a tempo quando o veículo começou a derrapar. O impacto foi devastador e instantâneo. O carro de Marina foi prensado contra o guarda-reio metálico com uma força brutal. O som do metal se retorcendo misturou-se com o barulho da chuva e o grito de frenagem dos outros veículos que tentavam evitar a colisão. Marina perdeu a consciência imediatamente, seu corpo protegido apenas parcialmente pelos airbags que se inflaram no momento do impacto. As primeiras pessoas a parar para ajudar foram um casal de enfermeiros que voltava do plantão noturno. Eles imediatamente ligaram para os bombeiros e para o SAMU, enquanto tentavam avaliar o estado de Marina através dos destroços. A situação era crítica, o carro estava completamente deformado e Marina estava inconsciente, com sangramento visível na cabeça. Os bombeiros levaram 53 minutos para conseguir tirar Marina do veículo. Eles tiveram que usar equipamentos especiais para cortar o metal retorcido, trabalhando com extremo cuidado para não agravar os ferimentos dela. Durante todo esse tempo, Marina permaneceu inconsciente, seu pulso fraco mas presente, lutando pela vida sem nem mesmo saber. Quando finalmente chegou ao Hospital das Clínicas, Marina estava em estado crítico. O diagnóstico inicial era assustador: múltiplas fraturas nas costelas e na perna direita, hemorragia interna no abdômen, traumatismo craniano severo com sangramento intracraniano, além de cortes profundos no rosto e braços causados pelos cacos de vidro. A equipe da emergência trabalhou imediatamente para estabilizar seus sinais vitais. Dr. Roberto Silva, o plantonista, avaliou rapidamente o caso e soube que Marina precisaria de intervenção cirúrgica imediata em múltiplas especialidades. Ele começou a mobilizar as equipes de neurocirurgia, cirurgia geral e ortopedia. Foi então que Dr. Gabriel Mendonça, de 31 anos, chegou ao hospital. Gabriel tinha acabado de retornar de um congresso médico internacional em Boston, onde havia apresentado uma técnica inovadora para cirurgias de emergência em casos de lesões cerebrais severas com sangramento ativo. Ele estava cansado da viagem de 14 horas, mas quando o Dr. Silva o chamou para avaliar o caso de Marina, Gabriel imediatamente focou toda a sua atenção na situação. Gabriel era conhecido no hospital não apenas por sua excepcional habilidade técnica, mas também por sua dedicação aos pacientes. Filho de professores primários de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, ele havia estudado medicina com bolsa de estudos, sempre lembrando das palavras do pai: "Filho, se Deus te deu o dom de curar, use-o para servir quem mais precisa." Havia se especializado em neurocirurgia após perder o avô por falta de atendimento médico adequado em sua cidade natal.
Ao analisar os exames de imagem de Marina, tomografias computadorizadas que mostravam o sangramento cerebral e a pressão intracraniana elevada, Gabriel soube imediatamente que ela precisava de uma cirurgia extremamente complexa e arriscada. O tipo de procedimento que ele havia aperfeiçoado durante seus estudos em Boston, mas que ainda era considerado experimental por muitos colegas. Gabriel passou 40 minutos estudando todos os exames, consultando literatura médica e conversando com outros especialistas. Ele sabia que Marina tinha no máximo algumas horas antes que os danos cerebrais se tornassem irreversíveis. A decisão de operá-la usando a técnica experimental era arriscada, poderia salvá-la completamente ou acelerar seu fim. Mas não fazer nada significava morte certa. Às 3 horas da manhã de quarta-feira, Gabriel entrou no centro cirúrgico acompanhado de sua equipe mais experiente. Ele havia explicado detalhadamente o procedimento para todos, desde os enfermeiros até o anestesista, garantindo que cada pessoa entendesse seu papel naquela cirurgia que duraria muitas horas. A cirurgia foi uma das mais complexas que Gabriel já havia realizado. Durante 8 horas e 15 minutos, ele trabalhou com precisão microscópica, removendo coágulos sanguíneos do cérebro de Marina, reparando vasos sanguíneos danificados e diminuindo a pressão intracraniana que ameaçava sua vida. Suas mãos não tremeram nem uma vez, mesmo quando enfrentou complicações inesperadas no meio do procedimento. Sua equipe o observava impressionada com a concentração e habilidade do jovem médico. Gabriel não parou nem mesmo para beber água, focado completamente em salvar a vida daquela mulher. Durante um momento crítico da cirurgia, quando a pressão arterial de Marina despencou perigosamente, ele manteve a calma e ajustou a técnica, conseguindo estabilizá-la novamente. Paralelamente à neurocirurgia, outras equipes trabalhavam para reparar os danos internos no abdômen de Marina e estabilizar as fraturas múltiplas. Foi um esforço coordenado de mais de 15 profissionais da saúde, mas Gabriel era o maestro dessa sinfonia médica, tomando as decisões finais sobre cada etapa do tratamento. Quando Marina finalmente saiu da cirurgia, Gabriel permaneceu ao seu lado na UTI. Ele verificava pessoalmente seus sinais vitais a cada hora, ajustava medicações, conversava com a equipe de enfermagem sobre cada detalhe de seu cuidado. Outros médicos comentavam que nunca haviam visto Gabriel tão dedicado a um caso específico, mas ele simplesmente respondia que cada paciente merecia o melhor cuidado possível. Durante os 3 dias em que Marina permaneceu em coma induzido, Gabriel praticamente morou no hospital. Ele dormia em poltronas no quarto de plantão, comia sanduíches da lanchonete e lia artigos médicos sobre recuperação de traumas cerebrais. Sua irmã mais nova, Carla, que também era médica, o visitou e ficou preocupada com a aparência cansada do irmão. Gabriel, você não pode se desgastar assim por uma paciente, disse Carla durante uma das visitas. Você fez tudo o que podia, agora é com Deus e com ela. Mas Gabriel apenas balançou a cabeça. Havia algo sobre Marina que o tocava profundamente, uma sensação de que ele precisava estar lá quando ela acordasse. No 3º dia após a cirurgia, os médicos decidiram reduzir gradualmente a sedação para tentar acordar Marina. Gabriel estava presente quando ela começou a mostrar os primeiros sinais de consciência. Primeiro, pequenos movimentos dos dedos, depois uma contração dos músculos faciais, até que finalmente seus olhos se abriram lentamente. A primeira coisa que Marina viu foram os olhos castanhos e cansados de Gabriel, que havia permanecido ao seu lado durante todo o tempo. Ela tentou falar, mas sua garganta estava seca devido ao tubo de ventilação que havia sido removido algumas horas antes. Gabriel se inclinou gentilmente e disse com voz suave: "Olá, Marina. Meu nome é Dr. Gabriel Mendonça. Você sofreu um acidente, mas está segura agora. Você está no hospital e se recuperando muito bem." Marina tentou processar as informações, mas sua memória estava nebulosa. Ela lembrava de ter saído de casa naquela manhã, de estar dirigindo sob a chuva, mas tudo depois disso era um borrão. Gabriel explicou pacientemente o que havia acontecido, sempre mantendo um tom profissional mais gentil, respondendo a todas as perguntas dela com honestidade e cuidado. "Quanto tempo eu estive dormindo?" perguntou Marina com a voz rouca. 3 dias, respondeu Gabriel. "Você passou por uma cirurgia muito complexa, mas seu cérebro respondeu melhor do que esperávamos. Você é uma lutadora."
Marina percebeu algo diferente na maneira como ele falava com ela, uma preocupação que parecia ir além do dever médico profissional. Nos dias seguintes, Marina começou a entender a extensão de seus ferimentos. Além da lesão cerebral, ela havia quebrado 2 costelas, fraturado a tíbia da perna direita e tinha diversos cortes que estavam cicatrizando. O mais assustador era descobrir que havia perdido alguns movimentos finos do lado direito do corpo. Sua mão dominante tremia quando tentava segurar objetos pequenos, e sua perna direita estava fraca. A recuperação de Marina foi longa e desafiadora. Ela, que sempre havia sido independente e ativa, agora precisava de ajuda para tarefas básicas como tomar banho ou se vestir. Fisioterapeutas visitavam seu quarto 2 vezes ao dia para ajudá-la a recuperar a força muscular e a coordenação motora. Terapeutas ocupacionais a ensinavam exercícios para melhorar a função da mão direita. Gabriel visitava o quarto de Marina todos os dias, sempre no final da tarde, depois de terminar suas cirurgias. Inicialmente, essas visitas eram estritamente médicas. Ele verificava seus reflexos neurológicos, analisava os resultados dos exames, ajustava medicações. Mas gradualmente, as conversas começaram a se estender para além dos aspectos médicos. Marina descobriu que Gabriel era apaixonado por música e literatura. Ele tocava violão desde os 15 anos e tinha uma voz grave e melodiosa que ela adorava ouvir quando ele conversava. Gabriel, por sua vez, ficou impressionado com o conhecimento de Marina sobre arquitetura, arte e história. Ela descrevia os projetos que desenvolvia com uma paixão contagiante, explicando como os espaços podiam influenciar o bem-estar das pessoas. Durante uma conversa sobre livros, Marina mencionou que estava lendo 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques antes do acidente, mas que agora tinha dificuldade para se concentrar na leitura por períodos longos. No dia seguinte, Gabriel apareceu com um exemplar do livro e se ofereceu para ler alguns capítulos em voz alta para ela. Marina ficou emocionada com o gesto e aceitou imediatamente. Essas sessões de leitura se tornaram um ritual diário. Gabriel chegava ao quarto de Marina por volta das 6 da tarde, depois de um dia inteiro de cirurgias, e lia para ela por cerca de 1 hora. Sua voz grave e pausada transformava as palavras mágicas de Garcia Marques em uma experiência quase hipnótica. Marina fechava os olhos e se deixava levar pelas histórias, esquecendo momentaneamente da dor e das limitações físicas. Durante as sessões de fisioterapia, que aconteciam no ginásio de reabilitação do hospital, Gabriel frequentemente aparecia para verificar como Marina estava progredindo. Ele conversava com os fisioterapeutas sobre as técnicas que estavam sendo utilizadas, sempre sugerindo ajustes baseados em sua compreensão dos efeitos neurológicos do trauma. Marina começou a aguardar ansiosamente essas visitas e aparições de Gabriel. Havia algo reconfortante na presença dele, uma segurança que ela nunca havia sentido antes. Quando ele estava por perto, ela se sentia protegida, como se nada de ruim pudesse acontecer. Gabriel, por sua vez, encontrava-se pensando em Marina mesmo quando estava realizando outras cirurgias, preocupado com seu bem-estar de uma forma que definitivamente não era apenas profissional. Os outros médicos e enfermeiros do hospital começaram a notar a dedicação especial de Gabriel ao caso de Marina. Doutora Silva, que havia sido o primeiro a atendê-la, fez uma observação bem-humorada. Gabriel, em 20 anos de medicina, nunca vi você tão envolvido com um caso. Essa moça deve ser muito especial. Gabriel apenas sorriu e mudou de assunto, mas internamente sabia que doutora Silva estava certo. Uma tarde, durante uma sessão de fisioterapia particularmente difícil, Marina começou a chorar de frustração. Ela havia tentado caminhar alguns metros com a ajuda das barras paralelas, mas sua perna direita não respondia como ela esperava. Gabriel, que havia chegado no meio da sessão, aproximou-se gentilmente e disse: Marina, você está sendo muito dura consigo mesma. Há 3 semanas você estava em coma, e hoje conseguiu ficar de pé e dar passos. Isso é extraordinário. Mas eu era arquiteta, respondeu Marina entre lágrimas. Como vou poder desenhar, usar instrumentos de precisão, subir em canteiros de obra se minha mão direita não para de tremer? Gabriel se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas onde ela estava sentada e segurou gentilmente sua mão trêmula. Marina, o cérebro é extraordinário em sua capacidade de recuperação e adaptação. Com tempo e dedicação,
você pode reaprender tudo isso. E mesmo que algumas coisas sejam diferentes, isso não diminui quem você é nem seu talento. Naquele momento, Marina olhou nos olhos de Gabriel e viu algo que a fez corar. Não era apenas compaixão médica, era algo mais profundo, mais pessoal. Gabriel, percebendo que havia cruzado uma linha invisível entre médico e paciente, soltou delicadamente a mão dela e voltou ao tom profissional, mas o momento havia sido significativo para ambos. Depois de 2 meses internada, Marina finalmente recebeu alta médica. Sua recuperação havia sido notável, ela conseguia caminhar sem apoio, embora ainda com uma leve claudicação, e os tremores na mão direita haviam diminuído significativamente. Ainda precisaria de meses de fisioterapia ambulatorial e consultas regulares de acompanhamento neurológico, mas estava medicamente estável para voltar para casa. No dia em que deixou o hospital, Gabriel estava lá para se despedir pessoalmente. Ele havia preparado um relatório médico detalhado para os profissionais que continuariam acompanhando Marina, e também havia escrito uma lista de exercícios e cuidados que ela deveria manter em casa. Quando chegou o momento da despedida, eles trocaram olhares longos, ambos sabendo que aquela despedida significava mais do que apenas o fim de um tratamento médico. Doutor Gabriel, disse Marina com a voz embargada pela emoção, eu não tenho palavras para agradecer por tudo que você fez por mim. Você não apenas salvou minha vida, você me ajudou a encontrar forças para lutar quando eu queria desistir. Gabriel respondeu, Marina, foi um privilégio cuidar de você e acompanhar sua recuperação. Você é uma pessoa extraordinária, e eu sei que vai continuar surpreendendo a todos com sua força e determinação. Quando Marina saiu pelas portas do hospital naquele dia ensolarado de maio, carregando uma pequena mala com seus pertences e um exemplar de 100 anos de solidão que Gabriel havia lhe dado de presente, ela olhou para trás uma última vez e viu Gabriel na janela do 5º andar, observando-a partir. Eles acenaram um para o outro, e Marina soube que levaria aquele homem extraordinário para sempre em seu coração. Passaram-se 3 semanas desde a alta de Marina. Gabriel tentava manter sua rotina normal no hospital, cirurgias, consultas, reuniões médicas, mas não conseguia parar de pensar nela. Ele se perguntava como ela estava se adaptando em casa, se a fisioterapia ambulatorial estava sendo eficaz, se os tremores na mão haviam melhorado. Várias vezes pegou-se no ponto de ligar para ela com a desculpa de acompanhamento médico, mas sempre desistia no último momento. Marina, por sua vez, havia voltado ao seu apartamento na Vila Madalena, mas encontrara uma vida completamente diferente da que tinha antes do acidente. Tarefas simples como cozinhar ou tomar banho ainda eram desafios devido à fraqueza residual na perna direita e aos tremores ocasionais na mão. Ela havia contratado uma fisioterapeuta domiciliar que vinha 3 vezes por semana, e estava fazendo progressos constantes, mas o processo era lento e às vezes frustrante. O que mais a incomodava era a saudade que sentia de Gabriel. Durante os 2 meses no hospital, ele havia se tornado uma presença constante em sua vida, alguém com quem podia conversar sobre tudo, desde literatura até seus medos sobre o futuro. Agora, sozinha em casa, ela sentia um vazio que não conseguia explicar. Várias vezes pegou o exemplar de 100 anos de solidão que ele havia lhe dado e tentou continuar lendo onde haviam parado, mas não conseguia se concentrar. Gabriel sabia que existia um código de ética médica que desencorajava relacionamentos pessoais entre médicos e pacientes, mesmo ex-pacientes. Ele havia estudado essas diretrizes durante a residência e sempre as respeitou rigorosamente. Mas os sentimentos que havia desenvolvido por Marina eram genuínos e intensos, diferentes de qualquer coisa que já havia experimentado. Depois de muitas noites insones, Gabriel decidiu conversar com seu mentor, Dr. Eduardo Ribeiro, um neurocirurgião experiente que havia sido como um pai profissional para ele. Gabriel explicou a situação, falou sobre os sentimentos que desenvolveu por Marina e pediu conselho sobre como proceder de forma ética. Dr. Ribeiro ouviu pacientemente toda a história e depois disse, Gabriel, em 40 anos de medicina, aprendi que o coração humano não conhece protocolos médicos. O importante é que você não aproveitou de uma situação vulnerável quando ela era sua paciente. Agora que ela não está mais sob seus cuidados médicos, você tem o direito de seguir seus sentimentos, desde que seja respeitoso e honesto sobre suas intenções. Encorajado pela conversa com seu mentor, Gabriel decidiu procurar Marina.
Ele sabia onde ela trabalhava porque havia visto cartões de visita em seus pertences pessoais no hospital. Uma tarde de quinta-feira, depois de terminar suas cirurgias, ele dirigiu até o escritório de arquitetura no bairro dos Jardins onde Marina trabalhava. O escritório Santos e Associados ocupava o segundo andar de um prédio comercial moderno. Gabriel subiu as escadas com o coração batendo acelerado, ensaiando mentalmente o que iria dizer. Quando chegou à recepção, pediu para falar com Marina Santos, dizendo que era Dr. Gabriel Mendonça e que gostaria de conversar com ela sobre seu acompanhamento médico. Marina estava em sua sala, tentando se concentrar em um projeto de uma escola infantil, quando a recepcionista anunciou que Dr. Gabriel estava ali para vê-la. Seu coração disparou imediatamente. Ela pediu para que ele fosse encaminhado à sua sala, e rapidamente verificou sua aparência no espelho pequeno que mantinha na gaveta. Quando Gabriel entrou na sala de Marina, ambos ficaram momentaneamente sem palavras. Ela estava sentada atrás de uma mesa de desenho, com plantas arquitetônicas espalhadas ao redor, e ele pensou que ela parecia ainda mais linda do que lembrava. Marina observou Gabriel parado na porta, elegante em seu terno azul marinho, e sentiu uma onda de emoção que não esperava. "Olá, Marina", disse Gabriel suavemente. "Espero não estar incomodando. Eu gostaria de conversar com você, se tiver alguns minutos disponíveis." Marina se levantou, apoiando-se discretamente na mesa devido à fraqueza ainda presente na perna direita, e respondeu, "Claro, Dr. Gabriel. Entre, por favor." "Como está? É tão bom vê-lo." Gabriel explicou que havia pensado muito sobre ela nas últimas semanas e que gostaria de convidá-la para tomar um café, não como médico e ex-paciente, mas como duas pessoas que haviam compartilhado uma experiência única e desenvolvido uma conexão especial. "Marina", disse ele, "durante o tempo em que você esteve no hospital, desenvolvemos uma amizade que foi muito importante para mim. Eu gostaria de poder continuar nossa amizade fora do contexto médico, se você também tiver interesse." Marina sentiu uma mistura de alívio e alegria. Durante semanas ela havia se perguntado se os momentos especiais que compartilharam no hospital haviam significado algo para Gabriel ou se eram apenas parte de seu profissionalismo excepcional. "Eu adoraria tomar um café com você", respondeu ela com um sorriso genuíno. "Para ser honesta, eu senti sua falta. Nossas conversas eram um dos pontos altos dos meus dias no hospital." Eles marcaram de se encontrar no sábado seguinte em uma cafeteria que Marina sugeriu na Vila Madalena, perto do seu apartamento. Gabriel saiu do escritório dela se sentindo mais leve do que havia se sentido em semanas. Marina, por sua vez, passou o resto da tarde com dificuldade para se concentrar no trabalho, ansiosa pelo encontro do fim de semana. No sábado, eles se encontraram na Café com Letras, uma cafeteria aconchegante decorada com estantes cheias de livros e poltronas confortáveis. Gabriel chegou alguns minutos antes do horário marcado, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Marina chegou pontualmente, usando um vestido floral azul que realçava seus olhos e o cabelo solto nos ombros. A conversa fluiu naturalmente, como se fossem velhos amigos. Gabriel contou sobre sua infância no interior de Minas Gerais, na pequena cidade de São Lourenço, onde seus pais eram professores da escola local. Ele descreveu como decidiu ser médico depois que perdeu o avô por falta de atendimento médico adequado na região, e como sua família inteira fez sacrifícios para que ele pudesse estudar medicina em São Paulo. Marina falou sobre sua paixão pela arquitetura, sobre como descobriu essa vocação ainda criança quando brincava de construir casinhas de boneca cada vez mais elaboradas. Ela contou sobre a perda dos pais em um acidente de carro quando estava no terceiro ano da faculdade, e como essa tragédia motivou a criar projetos que pudessem fazer diferença na vida das pessoas. "Eu sempre quis projetar hospitais", disse Marina, mas de uma forma diferente, mais humana. Depois da minha experiência como paciente, essa vontade ficou ainda mais forte. Eu vi como o ambiente físico pode influenciar na recuperação dos pacientes. Gabriel ficou tocado pela forma como ela havia transformado sua experiência traumática em motivação profissional. Durante aquele primeiro encontro, que durou mais de 3 horas, eles descobriram que tinham muito em comum. Ambos vinham de famílias simples e trabalhadoras, valorizavam a honestidade e a dedicação ao trabalho, gostavam de literatura clássica e música brasileira.
Gabriel admirava a força e determinação de Marina para se recuperar completamente do acidente. Marina se impressionava com a compaixão genuína e a dedicação de Gabriel à medicina. Quando chegou a hora de se despedirem, Gabriel se ofereceu para acompanhar Marina até seu apartamento. Durante a caminhada de 10 minutos pelas ruas arborizadas da Vila Madalena, ela comentou que ainda sentia algumas dificuldades com o equilíbrio, especialmente quando estava cansada. Gabriel automaticamente ofereceu o braço para apoiá-la, e Marina aceitou com gratidão. Na porta do prédio de Marina, Gabriel disse: "Este foi um dos melhores sábados que tive em muito tempo. Gostaria muito de repetir em breve, se você quiser." Marina respondeu: "Eu também adorei nossa conversa. É maravilhoso poder falar com você fora do hospital, conhecer a pessoa por trás do médico excepcional." Eles se despediram com um abraço caloroso, e Marina subiu para seu apartamento sentindo-se mais feliz do que havia se sentido desde antes do acidente. Com o passar dos encontros, que se tornaram semanais, eles descobriram camadas cada vez mais profundas de compatibilidade. Gabriel era impressionado pela capacidade de Marina de encontrar beleza em detalhes que outros não notavam, a forma como a luz entrava por uma janela, a harmonia das proporções de um prédio, a funcionalidade elegante de um espaço bem projetado. Marina admirava a forma como Gabriel falava sobre seus pacientes, sempre com respeito e compaixão, vendo além da doença para enxergar a pessoa por trás. Um mês depois do primeiro encontro, durante um passeio no Parque Ibirapuera em um domingo ensolarado, Gabriel finalmente teve coragem de falar sobre seus sentimentos. Eles estavam sentados em um banco próximo ao lago, observando as famílias que faziam piqueniques ao redor, quando ele disse: "Marina, preciso ser honesto sobre algo. Durante todo o tempo em que você foi minha paciente, mantive uma postura estritamente profissional, mas desenvolvi sentimentos por você que vão muito além da relação médico-paciente." Marina sentiu o coração acelerar. Ela havia esperado por esse momento, mas ainda assim ficou nervosa. "Gabriel", respondeu ela suavemente, "eu também desenvolvi sentimentos especiais por você. Durante todo aquele tempo difícil no hospital, você foi muito mais do que meu médico. Você foi minha âncora, minha fonte de esperança." No entanto, nem tudo era fácil nessa nova fase do relacionamento. Gabriel enfrentava comentários e julgamentos de alguns colegas no hospital que questionavam sua decisão de se envolver romanticamente com uma ex-paciente. Dr. Amaral, um colega da mesma idade, fez um comentário mordaz durante uma reunião médica: "Cuidado, Gabriel. Relacionamento com ex-paciente pode complicar sua carreira." Gabriel respondeu com diplomacia, mas ficou incomodado com a fofoca que começava a circular. Marina, por sua vez, tinha momentos de insegurança profunda. Em suas sessões de fisioterapia, quando os exercícios eram particularmente difíceis e suas limitações físicas ficavam mais evidentes, ela se perguntava se Gabriel realmente estava apaixonado por ela ou se sentia uma espécie de responsabilidade médica ou pena por sua condição. "Talvez ele se sinta obrigado a cuidar de mim para sempre", pensava em momentos de baixa autoestima. Essas preocupações chegaram ao auge durante um jantar romântico que Gabriel havia preparado em seu apartamento. Ele morava em um apartamento moderno no bairro de Perdizes, decorado de forma minimalista mas aconchegante. Gabriel havia cozinhado pessoalmente, salmão grelhado com risoto de funghi, acompanhado de uma salada verde e um vinho branco que ele havia escolhido especialmente para a ocasião. Durante a sobremesa, Marina começou a chorar silenciosamente. Quando Gabriel perguntou o que estava acontecendo, ela desabafou: "Gabriel, às vezes eu me pergunto se você não está comigo por pena ou por algum complexo de salvador. Você me conheceu no meu momento mais vulnerável, quando eu estava quebrada física e emocionalmente. Como você pode ter certeza de que seus sentimentos são reais e não apenas uma extensão de seu instinto de cuidar dos pacientes?" Gabriel segurou as mãos de Marina gentilmente e disse: "Marina, eu entendo suas inseguranças, e elas são compreensíveis considerando como nos conhecemos. Mas deixe-me ser muito claro, eu me apaixonei por você não por sua vulnerabilidade, mas por sua força. Pela forma como você enfrentou cada desafio da recuperação, pela sua inteligência brilhante, pelo seu senso de humor mesmo nos momentos mais difíceis, pela sua paixão pela arquitetura, pela forma como você vê beleza no mundo ao seu redor." Ele continuou: "Durante aquelas semanas no hospital,
eu vi quem você realmente é. Vi uma mulher determinada, corajosa, gentil e extraordinariamente talentosa. Se eu tivesse te conhecido em qualquer outra circunstância, em uma festa, no trabalho, em um café, teria me apaixonado exatamente da mesma forma. Marina chorou ainda mais, mas agora de alívio e gratidão. Eles conversaram abertamente sobre essas preocupações durante toda a noite, estabelecendo uma base de comunicação honesta que se tornaria um dos pilares do relacionamento deles. Gabriel explicou como lidava com os comentários dos colegas, mantendo sua postura profissional no hospital mas não se deixando intimidar por fofocas. Marina compartilhou seus medos sobre suas limitações físicas e como isso poderia afetar o futuro do relacionamento. 6 meses depois do acidente, Gabriel decidiu que queria levar Marina para conhecer sua cidade natal e apresentá-la aos seus pais. Era um fim de semana prolongado de feriado, e ele havia planejado cuidadosamente a viagem para que não fosse cansativa demais para ela, considerando que ela ainda estava se recuperando completamente. A viagem de carro até São Lourenço. A viagem de carro até São Lourenço durou 4 horas, com Gabriel dirigindo cuidadosamente e fazendo paradas regulares para que Marina pudesse esticar a perna direita, que ainda ficava rígida durante viagens longas. Durante o percurso, ele contou histórias da infância, apontou lugares importantes de sua adolescência quando passaram por cidades vizinhas, e Marina se encantou com o carinho genuíno em sua voz toda vez que falava sobre sua terra natal. Quando chegaram à pequena São Lourenço, Marina foi imediatamente tocada pela simplicidade acolhedora da cidade. As ruas eram ladeadas por casas antigas bem conservadas, praças sombreadas por árvores centenárias, e havia um ritmo de vida completamente diferente do caos urbano de São Paulo. Gabriel a levou primeiro para conhecer a casa onde cresceu, uma construção modesta mas charmosa, com um jardim florido na frente e uma varanda com rede onde ele passava as tardes lendo quando era adolescente. Seus pais, Dona Carmen e seu João, receberam Marina com o carinho típico da hospitalidade mineira. Dona Carmen, uma mulher de 58 anos com cabelos grisalhos presos em coque e olhos gentis idênticos aos do filho, abraçou Marina como se já a conhecesse há anos. Seu João, professor de história aposentado, impressionou Marina com sua erudição discreta e seu interesse genuíno por arquitetura, fazendo perguntas inteligentes sobre seus projetos. Durante o almoço caseiro, que incluía frango com quiabo, arroz, feijão tropeiro e um doce de leite cremoso que Dona Carmen havia preparado especialmente para a ocasião, as histórias embaraçosas da infância de Gabriel vieram à tona. Dona Carmen contou como ele passava horas cuidando de animais feridos que encontrava na rua, improvisando bandagens com trapos de tecido e construindo pequenos abrigos no quintal. Marina riu genuinamente pela primeira vez em meses, encantada por conhecer as raízes da compaixão profissional de Gabriel. Após o almoço, Gabriel levou Marina para conhecer a escola onde seus pais haviam lecionado durante décadas. O prédio simples, pintado de azul claro, abrigava desde a educação infantil até o ensino médio. Marina observou a estrutura com olhos de arquiteta e ficou tocada ao imaginar como uma reforma bem planejada poderia tornar aquele espaço ainda mais acolhedor para as crianças. Sabe, Gabriel, disse ela enquanto caminhavam pelo pátio, eu adoraria projetar uma reforma para esta escola algum dia. Nada muito caro ou elaborado, mas pequenas mudanças que poderiam fazer uma grande diferença na experiência das crianças. Gabriel sorriu, admirando como Marina sempre pensava em formas de usar seu talento para ajudar outros. No final da tarde, eles caminharam até o cemitério local onde estavam os avós de Gabriel. Diante do túmulo simples de seu Antônio, Gabriel contou a Marina sobre o homem que o havia inspirado a ser médico. Seu avô havia sido ferroviário, um homem íntegro que morreu de infarto aos 63 anos porque não havia cardiologista disponível na região naquela noite de dezembro. Ele sempre dizia que a vida é como um trem, contou Gabriel, ajoelhado diante da lápide. Às vezes você perde uma estação, mas sempre há outra oportunidade à frente. Quando você sofreu o acidente, lembrei muito dessa frase. Você perdeu uma estação importante da sua vida, mas conseguiu embarcar novamente e seguir em frente. Marina se emocionou com a profundidade das palavras e segurou a mão de Gabriel, entendendo melhor a fonte de sua força interior. Naquela noite, eles ficaram hospedados na casa dos pais de Gabriel, em quartos separados respeitando a tradição conservadora da família.
Marina dormiu no quarto que havia sido de Gabriel durante a infância e adolescência, cercada por livros de medicina, troféus de competições acadêmicas e fotografias dos tempos de escola. Era como conhecer uma versão mais jovem e sonhadora do homem por quem havia se apaixonado. Na manhã seguinte, Dona Carmen acordou cedo para preparar um café da manhã especial. Quando Marina desceu para a cozinha, encontrou a mãe de Gabriel preparando pão de açúcar, broa de milho e café coado na hora. Durante o café da manhã, as duas mulheres conversaram sozinhas enquanto Gabriel e o pai saíram para comprar jornal na cidade. Marina, disse Dona Carmen com carinho materno, eu criei 3 filhos, e nunca vi o Gabriel tão feliz quanto ele está desde que te conheceu. Ele sempre foi muito dedicado aos estudos e ao trabalho, mas às vezes eu me preocupava que ele esquecesse de viver por ele mesmo. Com você, ele sorri de um jeito diferente. Marina corou e respondeu que também se sentia muito feliz ao lado de Gabriel, mas confessou suas inseguranças sobre as diferenças entre eles. Dona Carmen segurou as mãos de Marina e disse com sabedoria, filha, em 40 anos de casamento, aprendi que amor verdadeiro não é sobre perfeição, é sobre aceitação e crescimento mútuo. O Gabriel te escolheu não apesar de suas dificuldades, mas incluindo elas. E pelo que posso ver, vocês se fazem pessoas melhores quando estão juntos. A conversa foi interrompida pela volta de Gabriel e seu pai, mas as palavras de Dona Carmen ficaram gravadas no coração de Marina. Durante a viagem de volta para São Paulo, ela se sentiu mais confiante sobre o relacionamento, tendo compreendido melhor os valores familiares que moldaram o caráter de Gabriel. De volta à rotina paulistana, o relacionamento entre Marina e Gabriel se aprofundou ainda mais. Eles estabeleceram tradições próprias, jantares caseiros às quartas-feiras no apartamento de um ou outro, caminhadas dominicais no Parque do Ibirapuera, sessões de leitura onde alternavam entre ler em voz alta um para o outro. Gabriel havia retomado o hábito de ler para Marina, como fazia no hospital, mas agora escolhiam livros juntos e discutiam as histórias como um casal. Marina progrediu significativamente em sua recuperação física. Os tremores na mão direita quase desapareceram completamente, permitindo que ela voltasse a desenhar com precisão. A claudicação na perna diminuiu a ponto de ser quase imperceptível, e ela desenvolveu estratégias para lidar com a fadiga que ainda sentia ocasionalmente. Mais importante, ela havia recuperado sua confiança profissional. Seu primeiro grande projeto após o acidente foi exatamente o que havia mencionado para Gabriel, uma proposta de reforma para escolas públicas em cidades pequenas. Marina desenvolveu um conceito arquitetônico que otimizava espaços existentes com investimento mínimo, priorizando iluminação natural, ventilação adequada e áreas de convívio que estimulassem a interação social entre os estudantes. O projeto chamou a atenção do governo estadual e ela foi convidada a apresentá-lo em um Congresso Nacional de Arquitetura. Gabriel acompanhou Marina na apresentação do projeto, sentado orgulhosamente na plateia enquanto ela explicava suas ideias com paixão renovada. Durante a apresentação, Marina mencionou como sua experiência como paciente hospitalar havia influenciado sua visão sobre a importância dos espaços físicos no bem-estar das pessoas. Gabriel se emocionou ao perceber como ela havia transformado completamente sua experiência traumática em força criativa. Após a apresentação bem-sucedida, eles comemoraram em um restaurante elegante no centro de São Paulo. Durante o jantar, Gabriel disse, Marina, hoje eu vi você brilhar de uma forma que me deixou ainda mais apaixonado. Você não apenas se recuperou do acidente, você se tornou uma versão ainda melhor de si mesma. Marina respondeu, Gabriel, sem sua dedicação, sua força e seu amor, eu nunca teria chegado até aqui. Você me salvou de tantas formas diferentes. 8 meses após o primeiro encontro fora do hospital, Gabriel decidiu que era hora de dar um passo mais sério no relacionamento. Ele havia pensado cuidadosamente sobre como fazer o pedido de casamento, querendo que fosse especial mas não exageradamente dramático, respeitando a personalidade mais reservada de Marina. Gabriel escolheu o local onde haviam tido o primeiro encontro, a Café com Letras, na Vila Madalena. Ele reservou a mesa onde haviam se sentado naquele primeiro sábado e pediu ao proprietário para decorá-la discretamente com pequenas flores do campo, como aquelas que cresciam no jardim da casa de seus pais em São Lourenço. Quando Marina chegou, pensando que seria apenas mais um de seus encontros regulares, ela encontrou Gabriel mais nervoso do que nunca.
Durante todo o café da tarde, ela percebeu que ele estava agitado, verificando o relógio constantemente e mexendo no bolso do paletó. Quando ela perguntou se estava tudo bem, ele apenas disse que tinha algo importante para conversar com ela. Finalmente, quando o café estava quase vazio e o sol começava a se pôr, Gabriel segurou as mãos de Marina e disse: Marina, há 1 ano e 2 meses, você chegou em minha vida da forma mais inesperada possível. Eu era um médico dedicado que pensava que sua carreira era tudo o que precisava para ser feliz. Mas você me mostrou que existe algo muito maior do que qualquer realização profissional. Gabriel continuou, com a voz embargada pela emoção. Você me ensinou que amor verdadeiro é ser parceiro de alguém não apenas nos momentos felizes, mas principalmente nas dificuldades. É admirar a força de uma pessoa, apoiar seus sonhos e construir um futuro juntos. Marina Santos, você quer se casar comigo? Ele tirou do bolso uma aliança simples e elegante, com um diamante discreto que brilhava suavemente à luz do final de tarde. Marina começou a chorar, mas eram lágrimas de felicidade pura. Gabriel, disse ela entre soluços, sim, eu quero me casar com você. Eu quero construir uma vida inteira ao seu lado. O pedido de casamento foi testemunhado pelas mesmas estantes de livros que haviam presenciado o primeiro encontro deles, criando uma continuidade poética em sua história de amor. Os outros clientes da cafeteria aplaudiram espontaneamente quando Gabriel colocou a aliança no dedo de Marina, e o proprietário ofereceu uma garrafa de champanhe para celebrar o momento. Naquela noite, eles ligaram para as respectivas famílias para compartilhar a notícia. Dona Carmen chorou de alegria ao telefone, dizendo que havia rezado muito para que Gabriel encontrasse alguém especial. Os pais adotivos de Marina, um casal de tios que a havia acolhido após a morte dos pais, também ficaram emocionados e disseram que mal podiam esperar para conhecer Gabriel pessoalmente. O planejamento do casamento trouxe desafios únicos para o casal. Gabriel queria algo simples mas significativo, refletindo os valores familiares com os quais havia crescido. Marina sonhava com uma cerimônia que fosse bonita mas não ostensiva, focando na união em si mesmo e não nos aspectos materiais. Eles decidiram fazer uma cerimônia íntima em São Lourenço, na igreja onde os pais de Gabriel haviam se casado há 35 anos. Durante os meses de preparação, Marina enfrentou alguns momentos difíceis relacionados às sequelas do acidente. Em uma ocasião, durante uma sessão de prova do vestido de noiva, ela teve uma crise de fadiga severa que a forçou a sentar-se no chão da loja. Gabriel, que a havia acompanhado, imediatamente cuidou dela com a calma profissional de sempre, mas Marina ficou preocupada sobre como seria no dia do casamento. E se eu tiver uma crise durante a cerimônia? Perguntou ela naquela noite, ansiosa. Gabriel respondeu, Marina, se isso acontecer, nós lidaremos com isso juntos. Saúde não é sobre nunca ter problemas, é sobre enfrentar os desafios com apoio e amor. No dia do nosso casamento, o importante será estarmos juntos, declarando nosso amor. Todo o resto são detalhes. 2 semanas antes do casamento, Marina recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva profissional para sempre. O Ministério da Educação havia aprovado seu projeto de reforma de escolas públicas e queria contratá-la para implementá-lo em 50 escolas pelo interior do país, começando por Minas Gerais. Era o tipo de oportunidade que poderia definir sua carreira, mas significaria muitas viagens e períodos longe de São Paulo. Marina ficou em dúvida sobre aceitar a proposta, preocupada em como isso afetaria o casamento recém-iniciado. Quando contou para Gabriel, ele imediatamente a encorajou a aceitar. Marina, disse ele, você trabalhou sua vida inteira para uma oportunidade como essa. Não vou deixar nosso casamento limitar seus sonhos profissionais. Encontraremos uma forma de fazer funcionar. Eles conversaram longamente sobre logística, planejamento de viagens e como manter a conexão emocional mesmo com a distância ocasional. Gabriel sugeriu que poderia acompanhá-la em algumas viagens, oferecendo consultorias médicas gratuitas nas cidades pequenas onde ela trabalharia. A ideia de combinarem suas profissões em prol do bem comum encheu ambos de entusiasmo. O dia do casamento amanheceu ensolarado e claro em São Lourenço. Marina havia dormido na casa de uma tia de Gabriel, seguindo a tradição de não se verem antes da cerimônia. Pela manhã, enquanto Dona Carmen a ajudava a se arrumar, Marina se sentiu tomada por uma paz profunda que não experimentava desde antes do acidente.
Seu vestido era simples mas elegante, com renda delicada nos braços para cobrir discretamente algumas cicatrizes que ainda eram visíveis. Gabriel havia sugerido que ela não precisava esconder as marcas do acidente, mas Marina se sentia mais confiante assim. Seu cabelo estava preso em um coque baixo ornamentado com pequenas flores do campo, e ela usava os brincos de pérola que haviam sido de sua mãe. Gabriel esperou Marina no altar da pequena igreja de São José, acompanhado de seu pai como padrinho. Ele estava visivelmente emocionado, ajustando nervosamente a gravata e sorrindo para os convidados que lotavam os bancos de madeira. Quando as portas se abriram e Marina apareceu no final do corredor, acompanhada por seu tio que fazia as vezes de pai, Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Marina caminhou lentamente pelo corredor, sem qualquer sinal de claudicação, irradiando felicidade e confiança. Seus olhos nunca saíram do rosto de Gabriel, e quando finalmente chegou ao altar, ele segurou suas mãos e sussurrou: "Você está linda. Está pronta para esta nova aventura?" Ela sorriu e sussurrou de volta: "Pronta para todas as aventuras, contanto que seja com você." A cerimônia foi conduzida pelo padre Antônio, que conhecia Gabriel desde criança e havia preparado especialmente homilia sobre amor, resiliência e segundas chances. Durante os votos, Gabriel disse: "Marina, você me ensinou que os melhores presentes da vida às vezes vêm embrulhados nos maiores desafios. Prometo ser seu companheiro em todas as estações da vida, apoiar seus sonhos, celebrar suas vitórias e oferecer minha força nos momentos difíceis." Marina, com a voz firme mas emocionada, respondeu: "Gabriel, você me devolveu não apenas a saúde, mas a esperança e a alegria de viver. Prometo ser sua parceira em todos os projetos da vida, admirar sua dedicação, apoiar sua missão de cuidar das pessoas e construir com você um lar cheio de amor e propósito." Quando trocaram alianças e o padre os declarou marido e mulher, toda a igreja explodiu em aplausos. Gabriel beijou Marina suavemente, e naquele momento ambos souberam que haviam encontrado não apenas o amor, mas o companheiro ideal para enfrentar qualquer desafio que a vida pudesse trazer. A festa foi realizada no salão comunitário da cidade, decorado com simplicidade elegante por Dona Carmen e as amigas. Houve música ao vivo com violeiros locais, comida mineira tradicional e muita dança. Marina surpreendeu a todos, incluindo Gabriel, dançando a noite inteira sem demonstrar qualquer cansaço ou limitação física. Durante a valsa dos noivos, Gabriel sussurrou no ouvido de Marina: "Você sabe que esta é apenas o começo da nossa história, não é? Temos uma vida inteira pela frente para escrevermos juntos." Marina respondeu: "Uma vida inteira de aventuras, projetos, desafios e muito amor. Não poderia pedir nada melhor." Quando a festa terminou e os últimos convidados foram embora, Gabriel e Marina caminharam de mãos dadas até a praça central da cidade, ainda vestidos de noivos. Sentaram-se no mesmo banco onde Gabriel brincava quando criança e observaram as estrelas no céu límpido do interior. "Gabriel", disse Marina, recostando a cabeça em seu ombro, "às vezes eu penso que precisava passar por tudo o que passei para poder te encontrar e valorizar verdadeiramente este amor." Gabriel beijou o topo da cabeça dela e respondeu: "Talvez seja verdade. Mas o importante é que encontramos um ao outro e construímos algo belo e sólido a partir das circunstâncias mais inesperadas." Eles passaram a lua de mel em uma pousada romântica em Tiradentes, explorando cidades históricas de Minas Gerais e visitando ateliês de artistas locais. Marina fotografou detalhes arquitetônicos que a inspiravam, enquanto Gabriel lia sobre a história da medicina no Brasil colonial. Foram dias de descobertas mútuas, conversas profundas e a consolidação de sua parceria de vida. Um ano após o casamento, Marina estava supervisionando a reforma da 15ª escola de seu projeto quando recebeu uma ligação de Gabriel com uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. Ela estava grávida de 2 meses. A descoberta os encheu de uma alegria indescritível, mas também trouxe preocupações relacionadas às sequelas do acidente e como uma gravidez poderia afetar sua saúde. Gabriel acompanhou Marina em todas as consultas pré-natais, conversando detalhadamente com os obstetras sobre os cuidados especiais necessários devido ao histórico de trauma craniano e às cirurgias que ela havia sofrido. Felizmente, os médicos foram otimistas, explicando que suas sequelas neurológicas eram mínimas e não deveriam interferir em uma gravidez saudável.
Durante os 9 meses de gestação, Gabriel demonstrou um cuidado ainda mais intenso com Marina, monitorando sua alimentação, incentivando exercícios apropriados e garantindo que ela não se sobrecarregasse com o trabalho. Marina, por sua vez, reduziu suas viagens e focou em projetos que pudesse desenvolver principalmente em São Paulo. O nascimento de Sofia, em uma manhã de primavera, foi o momento mais emocionante na vida do casal. Gabriel, que havia assistido a milhares de cirurgias complexas sem piscar, chorou copiosamente quando segurou a filha pela primeira vez. Marina, exausta mas radiante, observou o homem que havia salvado sua vida agora segurando o maior presente que poderiam compartilhar. Sofia cresceu cercada pelo amor de pais que haviam aprendido a valorizar cada momento da vida. Gabriel frequentemente contava para a filha a história de como conheceu a mamãe, sempre enfatizando que as melhores coisas da vida podem surgir das situações mais inesperadas. Marina projetou o quarto da filha com todo o carinho, criando um espaço que estimulava a criatividade e a curiosidade. 5 anos após o casamento, Marina e Gabriel haviam se tornado referências em suas áreas profissionais. Marina dirigia uma firma de arquitetura especializada em projetos sociais, tendo reformado mais de 100 escolas públicas pelo país. Gabriel havia sido promovido a chefe da neurocirurgia do Hospital das Clínicas e desenvolvia técnicas inovadoras que salvavam vidas diariamente. Mas mais importante que o sucesso profissional era a solidez de sua parceria. Eles enfrentaram desafios típicos de qualquer casamento, períodos de estresse no trabalho, diferenças de opinião sobre a educação da filha, momentos de cansaço e rotina. No entanto, sempre retornavam aos valores fundamentais que os uniram: honestidade, apoio mútuo e um amor profundo baseado em admiração genuína. Em uma tarde de sábado, enquanto Sofia brincava no parque e Marina desenhava em seu caderno de esboços, Gabriel observou sua família e refletiu sobre o caminho extraordinário que os havia levado até ali. Uma emergência médica havia se transformado em uma história de amor que superou todas as expectativas. "No que está pensando?", perguntou Marina, notando o olhar contemplativo do marido. Gabriel sorriu e respondeu: "Estou pensando em como somos sortudos. Não apenas por termos nos encontrado, mas por termos construído algo tão sólido e belo juntos." Marina fechou o caderno e se aproximou dele. "Você sabe qual é a melhor parte de tudo isso?", disse ela. "É saber que nossa história ainda está sendo escrita. Temos décadas pela frente para continuarmos crescendo juntos." Naquele momento, observando Sofia correr alegre pelo parque enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Marina e Gabriel souberam que haviam encontrado não apenas o amor de suas vidas, mas a prova viva de que as segundas chances podem ser ainda mais belas que os primeiros encontros. Sua história havia começado em uma sala de emergência, mas se transformará em algo muito maior: uma família baseada no amor verdadeiro, na parceria incondicional e na gratidão diária por terem encontrado um ao outro. O amor deles havia provado que às vezes os melhores destinos surgem dos desvios mais inesperados da vida, e que quando duas pessoas se dedicam verdadeiramente uma à outra, podem transformar qualquer desafio em uma nova oportunidade de crescer juntas. E essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma das próximas histórias emocionantes. E agora me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa história chegou.